faz? Estamos aqui firme e forte, uma luta. Firme e forte, né? Menina, gostei dessas borboletas. Eu adoro borboletas. Que borboleta? Cara, me lembra metamorfose. Ah, da blusa, que linda! Olha só. Tem cara de setembro, não tem? Tem. Então, boa noite, pessoal. O Marquinhos tinha perguntado, né, Não apareceu que tá gravando. Não? Não. Ah, é que eu não gravo pelo aplicativo, eu gravo por um outro do celular. Tá, ok. Eu mandei o texto, o livro, na verdade é um livro, né, do Charlot, que é o autor, assim, principal, que o professor Flávio utiliza, né, sobre a relação do saber. E como eu falei com a Avelina, eu acredito que é um material que a gente vai utilizar por muitos encontros. Não tem pressa de ler para hoje. Eu mandei hoje porque foi o dia que eu falei com vocês. Mas a gente ainda vai estudar ele assim com calma, eu acredito. A ideia do professor Flávio que ele tinha passado para a gente é da gente já organizar nosso calendário de encontros hoje, fazer a leitura, né, se possível, do texto, para já começar a iniciar qual que foi o capítulo aqui? O Balanço do Saber, que é o capítulo lá do livro, das páginas 18 até acho que a 20, se eu não me engano. Maravilha. Com relação ao calendário, podendo ser 19h30, se tá, o horário está bom para nós, podendo ser às terças-feiras, quinzenalmente, a gente repete o esquema do ano passado. Quinzenalmente, às terças, só muda o horário para 19h30. Tranquilo. Tá, então a nossa próxima reunião já vai ficar para o dia 7 de março. Não, 5 de março. Ainda tem aí? 5 de março. 5 de março, depois dia 19. Então vão ser 2 reuniões por mês? 5, 19. O que fazia ano passado? Você acha que esse ritmo tá bom? Oi? A gente fazia quinzenalmente ano passado. Você acha que esse ritmo tá bom? Pode ser? Vamos tentar. Se der, né, pra gente se encontrar certinho na data marcada, eu acho que é um ritmo bom, né? A gente avançou bastante no ano passado, né? Sim, verdade. Sobre a mobilização dos outros professores, eu comentei com o pessoal, o Robson não tinha entrado ainda. A Isabel, ela quer voltar para o projeto e ela veio me perguntar. Eu acredito que não tem problema, porque ela estava inscrita na etapa 1. Então, eu vou falar com a Fabiana para confirmar se ela fez a inscrição da etapa 2. Se ela não fez, eu vou ver como é que faz, né? Se dá para inscrever ela. Mas eu acredito que ela pode sim participar do projeto, das reuniões, dos estudos, tudo normal. Perfeito, legal. Além da Isabel, nós teríamos a Ana Tostes e a Ariana também, né? Isso. A Ana Tostes, eu acho que ela chegou a fazer inscrição, que eu vi o nome dela lá na lista. Tá. A Evelina perguntou dos certificados, mas eu não estou achando aqui a data que o professor tinha passado, que ia chegar os certificados.
Mas aí eu procuro direitinho com calma e eu mando lá no grupo para vocês. Maravilha. E aí, quem vai começar a leitura? Eu não tenho material aqui. Só na... Está no grupo do WhatsApp? Sim, eu mandei no grupo. Ninguém imprimiu. Eu não tenho como. Como é que eu faço para acompanhar isso? Tem que abrir lá? Não, eu estou abrindo aqui. Porque eu tenho no celular, não tenho no computador. Abriu aqui. É página 18 que você falou, né? Isso, começa na página 18. Chegar lá. Esta página 18. Como foi feita a pesquisa, os balanços do saber. É isso, né? Isso. Marquinhos, conseguiu o texto aí? Então, no Peneira, falar só para saber os manipulares, é isso? O texto está, eu consegui abrir aqui. Estou no notebook, aí eu consigo... É porque eu estou só no celular. Página, né? Janina, conseguiu o texto? Página 18. Página 18? Isso. Eu me mudei aqui, vou lá na página 18 aqui. Então, eu faço a leitura aqui. Então, vamos nós. Os balanços do saber. O balanço do saber é um instrumento inventado a quando da investigação sobre os colegas. Os alunos escrevem um texto a partir da premissa seguinte: desde que nasci, aprendi muitas coisas. Em minha casa, no bairro, na escola e em outros sítios. Por quê? Com quem? Em tudo isso, o que é mais importante para mim? E agora, de que é que estou à espera? Este balanço é anônimo. O aluno só é convidado a precisar ser rapaz ou rapariga. Dependendo dos casos, a premissa foi dada pelo professor da turma ou por um membro da equipe de investigação. O tempo de redação, que não foi fixado a priori, varia segundo os alunos. Não excede 1 hora. Assim, entre 1993 e 1995, foram recolhidos 533 balanços exploráveis. 282 balanços de rapazes, 251 de raparigas. O texto o texto está escrito em português de Portugal. Deve ser a tradução, porque o texto original é francês. Ah, sim. Então tem terminologia que é própria do português de Portugal, né? Isso. 240 balanços industriais, 293 terciários, 42 balanços terceiro tecnológico, 24 relatos em CAP, e aí não sei bem o que seria CAP, 329 balanços em BEP, 138 balanços em BAC-PRO. Então, esse BEP BAC-PRO ele explica mais embaixo, né? Ah, ok. Esses balanços foram redigidos em 35 turnos, 15 de industriais, 20 de terciários, 11 no Liceu Profissional de Saint-Denis e 24 no Liceu Profissional de Persan-Vermouth. Nessas turmas eram ensinadas as especialidades seguintes: BEP, a BEP é uma escola profissionalizante, né? Eletrotécnica, microtécnica, OAS, EP, operador e ajustador de sistemas de fabricação, materiais flexíveis, ACC, administração comercial e contabilista, CAS, comunicação administrativa e secretariado. Então, o BEP está claro aí que é uma escola técnica. BAC-PRO,
FMA, manutenção do sistema mecânico automatizado, comércio e serviços, informática, contabilidade, informática e secretariado. Então, aí, certamente, IDEP e BAC-PRO são escolas profissionalizantes, uma voltada... Essa aqui é a interpretação minha que eu estou colocando aqui, tá? Estou lendo o texto. Uhum. Uma voltada para a área de serviços, né? Profissões ligadas a serviços, e outra ligada à área de sistema. Batizei esses textos de balanços de saber, mas, pensando bem, são bem, de fatos, balanços de aprendizagem. Eu guardarei, contudo, a expressão balanço de saber, já que o instrumento está agora identificado com este nome, que, além disso, é menos palavroso. Entretanto, não se pode esquecer que é, de fato, a minutagem que é explorada nesses balanços, e não o saber no sentido restrito. Os balanços de saber não nos indicam o que o aluno aprendeu objetivamente, mas o que diz ter aprendido no momento em que colocamos a pergunta, nas condições em que a questão é colocada. Por um lado, isso significa que nós aprendemos não aquilo que o aluno aprendeu, o que seria, aliás, impossível, mas o que, para ele, apresenta de forma suficiente a importância, o sentido, o valor que ele ou evoque no seu relato. Essa triagem feita pelo aluno de forma mais ou menos inconsciente não nos incomoda. Pelo contrário, uma vez que a investigação assenta sobre a relação do aluno com o saber. Por outro lado, qualquer dado recolhido por um instrumento leva inevitavelmente à sombra do instrumento que o recolheu. O fato de as instruções referirem à escola pode não ser indiferente à natureza das respostas dos alunos. Também aqui, esse eventual desvio não nos incomoda, já que uma vez que nós não interessamos. Tá? Nós nos interessamos. Antes demais, pela relação com o saber de que os alunos são portadores. Além disso, tanto o liceu profissional quanto o colégio, os jovens apropriaram-se das instruções de maneiras muito diferentes, de tal forma que se pode pensar que esta última seja muito pouco indutora. Os balanços de saber são objeto de um trabalho de escrutínio e logo, inevitavelmente, de interpretação. Para que as respostas façam sentido, é preciso reagrupá-las, categorizá-las, o que supõe que seja preciso fazer escolhas, de forma que a categorização está igualmente ligada à relação com o saber do próprio investigador. Para que o coeficiente pessoal do investigador pese o menos possível na interpretação dos dados, cada balanço foi tratado por 2 investigadores. Além disso, a categorização escolhida retoma, no essencial, a que foi construída quando da investigação sobre as escolas do 3º ciclo. O escrutínio dos balanços do saber recaiu sobre o perfil que pudesse fornecer inteligibilidade acerca da forma como se organiza o universo da aprendizagem desses jovens. Assim, o que é aprendido são os processos de construção, de organização, de categorização do mundo que permite dar um sentido a esse mundo. É a palavra singular que é analisada. Os balanços de saber são textos produzidos por sujeitos singulares. Mas aqui, o interesse
também recai sobre processos pelos quais os indivíduos social e escolarmente denominados colocam o mundo em ordem e não sobre aqueles que constroem uma história escolar singular. Os balanços de saber também são tratados com um texto só, onde se procura encontrar regularidades que permitam identificar processos. É o aluno de liceu profissional com ideal tipo, que é aqui objeto de análise, para lá das diferenças entre alunos singulares. Jamais um aluno real corresponderá completamente a essa construção teórica que o aluno tipo, mas esse ideal tipo capta este ar de família ou de escola que os alunos têm nas fotografias de turma. O escrutínio interessou-se pelos seguintes pontos que, por vezes reagrupados, são a primeira metade do livro. E aí enumera de 1 a 7. 1. As aprendizagens que os alunos evocam. Os lugares, 2. Os lugares a que se referem essas aprendizagens, assim como os agentes de aprendizagem. 3. O que os alunos afirmam ser importante e o que diz aprender. As respostas a essas duas questões estão muito interligadas e não é possível tratá-las separadamente. 4. A forma dos textos que, como havíamos já constatado na nossa investigação sobre as escolas do terceiro ciclo, informa-nos igualmente sobre a relação desses alunos com o saber. 5. A tônica denominada dos textos, o esquartejamento dos textos em ocorrências, desarticula-os e esconde o fato de, por vezes, eles serem construídos em torno de uma tônica dominante, o tom ou de tema. Interessante é ter em consideração. 6. O tema do tempo. Por que o tempo? Por outro lado, a relação com o tempo constitui uma dimensão importante da relação com o saber e, por outro lado, o instrumento de recolha de dados, o balanço que nos aprendeu desde que se nasceu, presta-se particularmente bem a uma análise desse tema. E 7. As declarações explícitas sobre o saber e a escola, que apresentam de forma evidente um interesse muito particular sobre esta investigação. Alguém continua? Quer continuar? Vou continuar então. Vai lá. Depois de ter apresentado os resultados de investigação que dizem respeito ao conjunto de balanços do saber, consagra um capítulo à comparação de subpopulações, rapazes e raparigas, especialidades industriais e terciárias, alunos de brevet, atitudes profissionais, isso é francês? Esse que é o tal do BEP que estava lá em cima. Ah, tá o BEP, sim. E a bacalaureata profissional. O BAC Pro, alunos comparados a partir da categoria socioprofissional do seu país. 2.2. As entrevistas. Os balanços de saber... Vamos ler só até a 20 hoje, porque até aí eu já tenho várias questões. Muita coisa para falar. É muita coisa para falar. Tá bom. 2 páginas, né? 3 páginas, na verdade, né? 3 páginas já faz a cabeça da gente borbulhar. 18, 19 e 20. Foi? Tem as notas de rodapé que explicam essa questão aí das expressões em francês. Eu pulei na leitura as notas, mas aí na página 20 já tem uma nota bem explicativa que eu estou observando agora, que é importante a gente ler essas notas, porque aqui dá para entender. Na página 20, a nota de número 19, optou-se por deixar as expressões no original para respeitar as siglas francesas. Brevet, estudo profissionais, pode traduzir-se por certificado de estudo profissional. E bacalaureat profissionais pode traduzir-se por diploma profissional. É um certificado de diploma, na verdade.
na tradução para o português. E na página 19 tem a nota 17 e a nota 18, que nos ajuda aí o entendimento. A 17 diz: qualquer investigação implica uma dose de interpretação. É preciso não esquecer que o vivido implica ainda mais interpretação e muito menor controle. E a nota 18 explica-se: esse duplo escrutínio diz respeito à primeira questão e se presta a uma categorização de respostas, inventário do que se diz ter aprendido. Uma primeira codificação foi feita por Frederic Raymond Davaren para os balanços recolhidos em Testambournou e por Nathalie Vidart. Estou aqui aportuguesando essa leitura do nome do francês, mas vamos lá. Para os oriundos do Liceu Profissional de Saint-Denis. Ambos trabalharam a partir da grelha constituída enquanto da investigação sobre as escolas de terceiro ciclo. Esse terceiro ciclo seria o ensino médio? O terceiro ciclo seria tecnológico. E a nível universitário, depois do tecnológico, teria terceiro ciclo, né? Primeiro ciclo ensino fundamental, segundo nível médio, terceiro ciclo superior. Ah. As Alexandre Oliveira Segredas, que foram aceitas segundo o próprio revi cada relatório para verificar que estava de acordo com a codificação. O acordo foi efetivo em mais de 90% dos casos e corrigiu menos de 10% das propostas. As dificuldades assentavam sobre itens como aprendi a estudar e podem ser objeto de interpretação sensivelmente diferentes. A grelha do escrutínio é anexo para as outras perguntas onde a ambiguidade é menor, onde, com quem, ou, pelo contrário, maior, a se dar espaço a uma codificação mais minuciosa. O que é importante? O que é importante? Quais são as minhas expectativas? Você diz sozinho escrutínio. Então, essa nota 18, na verdade, está se reportando a como fazer a interpretação dos questionários e dos textos aplicados na experiência com os alunos. E o que seria esse escrutínio que ele fala várias vezes? O escrutínio seria a verificação, né? A leitura, a interpretação dos questionários e dos relatos. Ah. Um apanhado, né? Um levantamento. Mas vamos então voltar ao início. Balanço de saber. É um instrumento inventado, está lá taxado de Arela. Os balanços de saber é um instrumento inventado a quando da investigação sobre os colegas. Os alunos escrevem um texto a partir da premissa seguinte: desde que nasci, aprendi muitas coisas. Em minha casa, no meu bairro, na escola e em outros sítios, em outros lugares. Por quê? Com quem? E tudo isso, o que é mais importante para mim. E tudo isso, o que é mais importante para mim? E agora, de que é que estou à espera? Esse balanço é anônimo, o aluno só é convidado a precisar se é rapaz ou rapariga. Aí está tratando o texto que a gente pegou na metade, mas claramente sobre a aplicação de um questionário, de uma proposta de atividade. Sim. Certo? Sim. Até porque o item 2, que é a ave página, como foi feita a pesquisa, né? Para os primeiros dados analisamos nesse livro, foram utilizados 2 tipos de instrumentos, balanço de saber e entrevistas semi-orientadas. E aí, o 2.2
vai passar a falar sobre o balanço do saber, que foi um instrumento de pesquisa aplicado a um grupo de alunos. O balanço do saber seria pelo texto, assim, seria a análise das entrevistas, né? É isso que está sendo o meu entendimento. Ele está chamando de balanço do saber, o que pôde ser interpretado das questões. E ele, inclusive, fala durante o texto de que esse balanço vai ter muito da interpretação do entrevistador, do pesquisador, do professor, porque é uma leitura eivada de juízos de quem está fazendo a leitura. Isso está até, inclusive, na nota 16, da página 18, no rodapé, a nota 16 diz: o investigador é confrontado aqui com duas exigências contraditórias. De um lado, garantir aos alunos o anonimato a fim de obter respostas tão sinceras quanto possível. Por outro lado, dispor de informações sobre os alunos, o que é útil para interpretar as suas respostas. Então, é fundamental conhecer os alunos, a sua história, a sua família, o seu espaço, o seu tempo, porque senão a interpretação pode ficar completamente descontextualizada, né? Então ele está dizendo, na verdade, que o professor precisa estar atento, o investigador tem que estar atento para, primeiro, o aluno se sentir seguro de anonimato para que as respostas possam ser sinceras e verdadeiras, o máximo possível. E, de outro lado, ele tem que conhecer esse aluno um pouco mais no pessoal, quanto à sua história de vida, quanto ao seu ambiente, ao seu espaço, né? Para que ele possa ter a capacidade interpretativa mais impessoal possível. Esse é o meu entendimento. Não sei se vocês estão tendo o mesmo entendimento que eu. Então, eu achei esse texto bem complicadinho, assim, além da questão da tradução, né? Eu acho que é um texto antigo também, porque a pesquisa foi feita em 93 e 95. Eu era uma criancinha. O texto está falando muito mais de metodologia de pesquisa do que de outra coisa, né? Sim, exatamente. E aí, eu vou ler aqui um trechinho do material da orientação que o professor mandou sobre a atividade a partir desse texto, né, do Balanço do Saber. Aqui, o Balanço do Saber é uma atividade ou uma metodologia de coleta de dados, que demora para ser realizado. Pode-se dividir o grupo de crianças a ser consultado em grupos pequenos e conversar com elas sobre diversos temas para que falem sobre o que sabem. Quando for necessário consultar familiares da criança, pode ser feito pessoalmente, por WhatsApp, por escrito, bilhetes ou formulário que será preenchido. O importante é levantar dados sobre a criança e seus saberes. Aí, não é preciso terminar todo o levantamento de saberes, porque vai demorar bastante, então já pode dar início agora na etapa 2, né? Aí aqui, a atividade é realizada em 2 etapas. A primeira, levantamento do que as crianças dizem saber e como aprenderam o que sabem. Nesta etapa, as crianças ou familiares indicam o que sabem sobre a vida, a família, sobre a escola, sobre as atividades do dia a dia, enfim, sobre tudo que elas quiserem falar. Nesta etapa, não obtemos os saberes, mas os dizeres das crianças, ou sobre elas. É importante registrar tudo o que for dito pelas crianças ou sobre elas. A parte 2. A identificação dos saberes. Nesta etapa, nós lemos tudo o que foi dito pelas crianças ou sobre elas, para nós estabelecermos quais
são seus saberes e também como aprenderam o que sabem. A partir daí, debatemos sobre a relação das crianças com o saber, com base nos escritos do Charlot e outros. Então, foi o que eu falei, né? A gente vai ainda conversar bastante tanto sobre o Charlot, como nessa atividade mesmo. Não está com você, não está no texto não, né? Oi? Essa leitura que você acabou de fazer? Ah, não, essa eu não mandei. Ah, tá. Estou procurando aqui. Então, o que estou entendendo aqui que essa é uma proposta de uma atividade a ser implementada, né? Desenvolvida aqui. Desenvolvida com um grupo de alunos, com um grupo de colegas. Para a gente depois fazer esse balanço de saber, ou seja, trabalhar. O escrutínio seria análise, né? Seria avaliação, seria a nossa interpretação daquilo que foi trazido nessa pesquisa. E o que está sendo sugerido é que isso pode ser feito em qualquer tipo de instrumento, né? Desde o WhatsApp até Google Formulários, enfim, texto escrito no papel, né? Sim, está bem aberto. Só, assim, no texto do Charlot fala do anonimato, né? Aí, aqui na atividade ele já não fala sobre isso. Então, mas eu acho que é também, porque esses dados vão ficar só entre a gente, não vai ser publicado nem nada. Até para que eles possam escrever alguma coisa, o texto está sugerindo isso, né? O anonimato dá segurança para que eles possam expor suas percepções. Sim. E aí, de repente, produzir um Google Formulário e mandar para o grupo pedir, talvez seja uma ferramenta mais assertiva para aplicar uma atividade dessa. Quem pode aplicar com alunos, com colegas, enfim, né? Mas aí você acha que com o formulário o pessoal vai responder? Os pais, os familiares? A gente pode tentar aplicar uma atividade dessa, definir um grupo de qual é o seu grupo que vão aplicar, né? Quem está, por exemplo, o Marquinhos e a Ivenina, que estão trabalhando com alunos, eles podem fazer disso uma atividade pedagógica. Sim. Atividade pedagógica onde possa até ter uma proposição avaliativa de atividade. Que eles possam estar relatando suas experiências de vida, como está sugerindo aí, quanto à lógica do espaço, né? Sobre a casa, sobre a escola, sobre o bairro, sobre a área do entorno da casa. Eles sabem do ponto de vista espacial, da família, E você acha que o questionário tem que ser as mesmas perguntas? Ou cada um vai fazer a sua? Para fazer adaptação de acordo com o público-alvo. Oi? De acordo com o público-alvo, acho que pode fazer. Eu, por exemplo, que não estou no contato você teria que fazer com os pais, né? Posso fazer um Google Formulário com um grupo de alunos do Grêmio, por exemplo, que está saindo, falando das experiências que eles tiveram. Enfim, eu acho que a gente pode produzir aqui, cada um fazer com um grupo específico, a Avelina com uma turma, ou Marquinhos com a turma dele, eu com um aluno de Grêmio. E depois a gente fazer uma análise a partir fazer o escrutínio, né? A partir dessas sugestões metodológicas que são colocadas aqui. Tá, Você vai colocar no grupo essas orientações, né? Posso mandar para vocês. Se parte dela, a gente faz uma adaptação para a realidade do nosso público-alvo. Sim. Eu trabalho com Índia, por exemplo, eu vou adaptar de acordo com a compreensão que eles possam alcançar. Né? Com certeza. Aí eu vou pedir também para vocês mandarem no grupo as perguntas que vocês forem
aplicar, né, no questionário. E que aí a gente vai conversando junto, né? E fala também da questão do registro. Aí, no caso do Marquinho e da Avelina, que vão aplicar como atividade em aula, talvez ver como que vai registrar isso depois, né? Se vai ser em áudio, se vai ser em forma escrita. Eu gosto de fazer de forma escrita. Forma escrita, que eles escrevam. Eu gosto de ser escrito. Eu gosto de fazer escrito. Registrado. Sim. Eu faço adaptação aqui para eles orientando na hora que eles estiverem fazendo. E eu preciso fazer. Tá. Aí você passa para a gente, a partir do que você passar, a gente vai fazer adaptações aqui depois para pensar que a gente orienta para eles. No meu caso, Ninja. Eu vou lá, semana no grupo eu estou positivado para a Covid. Sério? Eita! Que isso? Fiz exame hoje, 3 dias positivados. E eu vou na escola imprimir, de acordo que a gente vai estudando, vai imprimindo aqui essas calendárias para a gente estudar. Sou estudante de moda antiga, eu gosto de ficar tudo na mão, gosto de escrever, anotar. Eu também gosto. Eu adoro. Depois não gosto de pôr nada fora também. Estou juntando um monte de coisa. Nossa. Deixa eu mandar aqui para vocês a orientação. E aí, mais algum comentário do texto? Alguma dúvida, alguma coisa? Foi tranquilo. A gente vai precisar produzir essa proposta de provocação e aplicar, né? Sim. Essa é a ideia. Eu vou ler o texto desde o início para poder entender mais um pouquinho. Nós fizemos aqui uma leitura, fazer uma releitura. Pegar lá do... É isso que eu gosto de imprimir, que eu gosto de estar lendo assim, ó. Matéria. Fazendo as nossas anotações, tiver algumas palavras, a gente vai buscar. Não. Mania de estudante antigo. Então, acho que é isso, pessoal. O que eu tinha separado, o que o professor tinha passado também, era mais ou menos isso. Aí fica para vocês ir pensando, né, nesses questionamentos, para formular o questionário e aplicar. Aí, conforme vocês forem aplicando, registrando tudo certinho, vai mandando lá no grupo, também já animar o restante do pessoal para participar, né? E aí, quem sabe no dia 5 a Isabel participe e a Ana também, né? Sim, vou chamar o Marquinhos e Avelina, vocês ficam muito à vontade para interagir, né? Eu peço desculpas porque eu tenho 300 grupos no WhatsApp e às vezes não dou conta de cumprir a tempo e a hora o que se propõe em algum grupo como esse que eu tenho tanto carinho aqui. E aí, Marquinhos e Avelina, fique muito à vontade, por favor, eu peço até, para tomar a iniciativa de fazer contato com cada um de nós, confirmando o dia, a agenda, a proposta, vamos interagir.
Tá bom? Esquece essa lógica de que eu tenho um papel de liderar o grupo, que não é essa a minha concepção para ele. Olhar coletivamente aqui. Ok. Beleza? Beleza. Bom, gente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham um bom descanso, uma boa noite. E aí a gente vai se falando e a gente se vê no dia 5, né? Às 7h30. Ok. Boa noite, um abraço aí. Ok, boa noite para todos. Tchau, obrigado, boa noite. Tchau, boa noite.